Bem, hoje nós vamos tratar de um assunto que está sendo muito corrente nas redes sociais, que é um termo usado como doutrina, né? Eu tenho acompanhado alguns debates, né, entre as pessoas de esquerda, né, e conservadores e outros conservadores. E o que eu tenho percebido nessas discussões é que muitos dessas pessoas que se dizem, né, conservadores, patriotas, né, eles vêm com o discurso de menosprezar, né, as instituições, né, estaduais, federais, como por exemplo a escola pública, as universidades públicas, né? E nesse sentido, muitos deles têm utilizado o termo doutrinação, né? Que os professores vivem doutrinando os alunos, né, tanto na escola pública quanto nas universidades públicas, né? Mas muito desses conservadores não sabem nem o que é doutrinação, né? Não sabem nem o que é doutrinação. E quando se faz uma pergunta para eles responder o que é doutrinação, muitos não sabem nem o que é, não sabem responder o que é doutrinação. Doutrinação, no conceito de, no dicionário Aurélio, uma consulta, né? Dicionário Aurélio, uma consultinha básica, né? Aqui, doutrina, conjunto de princípio que servem de base a um sistema filosófico, científico. 2. Catequese cristã, ensinamento. Ou seja, é um princípio científico. Então, quando uma pessoa, né, que não conhece o termo doutrina, ele começa a criticar o sistema, né, a educação como um todo, e também até mesmo as universidades, eles não estão, né, querendo só dizer, de menosprezar o professor que ali está, né, mas também todo o conjunto de conceito de escola pública, porque o que eles querem, na verdade, é que a escola seja privatizada, seja militarizada, né, e que a educação seja regida por autoritarismo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da escola e dentro das universidades há várias correntes filosóficas que vão trabalhar na questão da educação, tá? E detalhe, né? Na educação básica, todas as escolas pública e privada, ela tem uma orientação que é regida pelo MEC, né? Que a gente tem, né, o currículo nacional que todas as escolas devem seguir, né? E nesse currículo vem os documentos elencando de como o professor deve trabalhar cada conteúdo nas diversas áreas do conhecimento, tá? História, filosofia, sociologia, ciência, geografia, né? Então todas as áreas elas vão ter ali uma base nacional que cada estado, cada federação vão poder seguir. Elas podem fazer modificação, aprimorar, pode, tá? Ela pode colocar algo mais no currículo, pode. Como por exemplo aqui em Pernambuco, né? Em Pernambuco, já se trabalhava, né? Não de forma oficial, mas a partir do próximo ano, vai entrar no currículo das escolas fundamentais do ensino médio, tá? A história de Pernambuco, tá? A história de Pernambuco vai entrar no currículo, coisa que não se tinha oficialmente, mas se trabalhava, os professores, né, trabalhavam a história de Pernambuco com os alunos. Então o que acontece, né? Doutrinação é quando se tem só um pensamento que vai direcionar aquele estudo. Por exemplo, quando a gente vai estudar economia, vai ter os autores clássicos, né, que vão dar base para aquele estudo ali, para aquele estudo. E aí o estudante ele vai poder seguir aquele
escolher uma daquelas correntes para poder seguir aquele princípio, aquele pensamento daquele autor, né? Aquele que escreveu, tá? Quando se fala na área de história, por exemplo, que é a minha área, né? Está se falando também, a gente pode escolher uma corrente filosófica que a gente vai debater naquela estudo que a gente propõe a fazer. Por exemplo, eu, na minha pós-graduação, né, estudei a escravidão em Pernambuco, né, Então, nessa linha, vai ter vários autores, várias correntes, que vão direcionar o meu estudo. E aí vai caber a mim, escolher, né, aquela corrente que mais se aproxima do meu estudo, para poder eu desenvolver ele, né? Então, quando o professor vai para a sala de aula, o livro didático também já traz os trabalhos, os estudos que devem ser abordados em sala de aula. Mesmo que o professor tenha estudado aquela corrente filosófica, mas ele vai ter que seguir aquela base nacional do currículo e aquela proposta que o Estado também propõe, o currículo de cada Estado, né? Que são os currículos escolares de cada Estado e município. E aí, por quê? Porque os Estados vão se adequar ao currículo nacional e vai criar o seu próprio currículo estadual ou municipal, para que os professores trabalhem. E aí o professor tem que seguir aquele currículo ali. Tanto é que no sistema, né, onde a gente coloca as frequências, coloca as notas dos alunos, lá a gente tem que colocar o que foi trabalhado em sala de aula com os alunos. O livro didático já traz vários pensamentos, né? Se a gente for, por exemplo, estudar, né, a Revolução Industrial, vai surgir lá os filósofos que contribuíram para esse acontecimento, tá? A gente vai estudar a Revolução Inglesa, vai ter lá os precursores de quem desenvolveu aquele trabalho da Revolução Inglesa. Revolução Francesa, a mesma coisa. Então não existe só um pensamento. Esses vários pensamentos, vários estudos que vão contribuir para aquele estudo, né? Então, a sala de aula no ensino fundamental, o professor não doutrina, né, o aluno. O aluno, ele vai buscar estudar, aquele aluno que estuda realmente, né, que estuda realmente, porque nós vivemos hoje num sistema, né, numa educação, onde os alunos preferem estar mais com o celular em mãos, do que pegar um próprio livro para estudar, para pesquisar, para aprofundar o seu estudo, né, e depois vem com esse discurso que a escola está doutrinando. Não, a escola não está doutrinando. Você que não está procurando buscar conhecer, né, o que está sendo trabalhado. Porque o livro didático ele traz vários estudos, vários autores que vão contribuir com aquele momento. E além disso também, alguns livros didáticos traz vídeo, documentários, né, indicação de vídeo, documentários, né, leituras complementares que o aluno pode fazer para complementar aquele estudo. Então, quando o aluno ele faz isso, ele está criando o seu próprio pensamento crítico daquele conteúdo, tá? E quando chega na faculdade, claro, na faculdade, os professores, né, que em sua grande maioria são mestres e doutores, né, ele quando é selecionado, quando é contratado, né, quando tem um concurso, por exemplo, para professor na universidade pública, né, no edital vem a linha que vai ser selecionado para aquela disciplina. Vou dar um exemplo para vocês aqui. História da África, né? Então o professor vai ter que ter sua base estudada, né? Sua pesquisa ser voltada para aquela área, ou seja, estudo da África. Então, nesse conceito, ele é um especialista naquele estudo. Então, a pessoa se inscreve para o concurso a partir do edital, que o edital vai indicar qual é a disciplina que o professor vai lecionar, tá? Além disso também, ele tem que ser formado, né, com mestrado, com doutorado, naquela área específica de ensino. Então, o professor quando entra na universidade pública,
Ele vai ensinar aquela disciplina, mas também pode ensinar outras, né? Por exemplo, pesquisa, né? Como ele já é um pesquisador, ele pode ensinar uma disciplina de pesquisa, de teorias, né? Histórica, filosófica, enfim, depende da área de conhecimento. Então, o professor, ele doutrina. Agora, cabe ao aluno estudar, buscar, né? Criar um senso crítico, porque não adianta você ir para a faculdade estar atacando o professor sem ter uma base filosófica, tá? Filosófica, né? Histórica, sociológica, para poder debater com os professores universitários, né? Universitário. E até mesmo em sala de aula, no ensino fundamental e médio. Você tem que ter uma base para poder discutir aquele tema com o professor. Professor, você não pode ir com achismo, né? Com achismos, porque o que a gente se baseia é com pesquisa, com dados. Então, doutrinação, a gente vai ter aonde? Doutrinação, vamos lá. Doutrinação a gente vai ter dentro da igreja, por exemplo. E aqui eu não estou falando de forma negativa não, tá, gente? Porque a igreja, ela tem uma doutrina a seguir. Elas têm os documentos a seguir, uma doutrina, tá? Por exemplo, né, eu sou católico, então a igreja católica, ela tem a sua doutrina, né, os seus dogmas, que aquele que segue, que adere, ele tem que obedecer essas doutrinas. Ele tem que obedecer, tem que seguir. Então, a doutrinação passa por esse princípio, né? Por exemplo, o candomblé. O candomblé, para você chegar a ser um babalorixá, por exemplo, para você frequentar um terreiro, para você participar dos ritos, tem toda uma preparação, uma doutrinação para você participar ali, né? Então, no meio religioso, né, vai ter essa doutrinação, mas é uma doutrinação específica para você exercer aquela função dentro daquele território religioso. E aqui não é de forma, estou falando de forma negativa não, é de forma positiva, porque se não houver isso também, houver essas normas, as coisas não funcionam, viram bagunça. Como a gente tem visto aí, em várias denominações religiosas, a bagunça acontecendo. Né? Por quê? Porque não tem uma base doutrinal que os fiéis possam seguir. Então, uma igreja séria, né, que preserva a sua história, que preserva, né, os conhecimentos daqueles que vieram anterior aos que estão ali, ela vai ter uma base doutrinal, uma base filosófica, uma base teológica, doutrinal, que aqueles fiéis vão ter que seguir, tá? Né? E mesmo assim, acontece de as pessoas não seguirem, né? Por quê? Porque a gente somos seres pensantes. E a partir de ser um ser pensante, a gente pode fazer críticas, pode não seguir, né? Pode discordar, que também faz parte, né, do nosso dia a dia, discordar, né? Mas eu não posso fugir daquela doutrina, eu não posso sair, né? Eu não posso ferir a imagem da igreja, tá? Então são elementos que fazem parte da doutrinação, diferente de uma escola, que tem uma base, que tem vários teóricos, né? Vários filósofos que são trabalhados ali dentro, tá? Então, a questão da doutrinação é mais por falta de conhecimento de alguns, porque não sabe o que é doutrinação, tá? Não sabe o que é doutrinação, por isso atacam as instituições, em vez de estar brigar, né? Discutir como devem melhorar a educação no Brasil, né? Melhorar a educação no Brasil, com questão de aumentar investimento para a educação básica, né? Investimentos em pesquisa, né? Investimento na construção de creches, né? De escola, de ensino fundamental e médio, para ampliar a cobertura de ensino público no Brasil, né? Essas pessoas que se diz patriotas e conservadores vão atacar as instituições e vêm defendê-la e cobrar do governo uma ação onde possa melhorar cada vez mais a escola. Então, está aqui, né? Para vocês que acham que é a doutrina, vão estudar, né? Pesquisar, buscar, né? Porque a melhor coisa de a gente compreender como funciona um sistema
de ensino, até mesmo o sistema de Estado, né? Como se fosse no Estado, é preciso a gente estudar, pesquisar, né? Buscar se formar, para poder a gente ter um senso crítico, para poder criticar com objetividade e com conhecimento. Porque só falar que é doutrina, vão levar pau quando vai discutir com uma pessoa que tem um conhecimento, né? Como aconteceu, por exemplo, com Jones Manuel, né? O pernambucano Jones Manuel, que foi discutir com 20 conservadores. E ele deu uma aula para todos, porque eles não tinham conhecimento. Só iam no achismo, mas dados que era bom, eles não tinham. Não tinham. Então, é preciso estudar, conhecer, pesquisar, para poder ter um senso crítico, ok? Valeu, até mais.